Boa tarde a todos novamente. Desculpem esse problema técnico. Agradeço ao Dr. Fabrício por ceder o espaço. E sem mais delongas, a gente vai falar um pouco desse contexto mundial. Muito foi falado até então, né? Excelentes apresentações. A gente já tem bastante exemplos a respeito do que vem acontecendo e, como consultor e como estudioso na área, me cabe aqui tentar contribuir como que acontece no cenário, isso tudo no cenário mundial. Claro que em 12 minutos, 13 minutos, isso é impossível a gente entrar em maiores detalhes, né? Maiores peculiaridades, porém, a gente vai tentar resumir aqui e instigar aquele que está escutando, aquele que está vendo, aquele que está estudando, que desperta interesse aí pelo tema das reservas, da proteção dos ambientes com surf. Só passando, como já foi dito pelo Rafael sobre minha qualificação, a gente não perde mais tempo, eu só queria agradecer a CAPES e a Universidade Presbiteriana Mackenzie por proporcionar, desde 2015, a nossa pesquisa. Dividi a apresentação aí em 3 partes. A primeira parte, um resumo sobre o tema. A segunda parte, alguns atores que vêm atuando aí ao redor do planeta acerca da proteção dos ambientes com surf, e uma visão geral do direito e da governança nesse cenário. Pois bem, quanto ao primeiro tema, um resumo sobre o tema, essa primeira parte, um resumo sobre o tema, foi muito dito até aqui que o que é uma reserva de surf, o que é um espaço e o porquê que deveríamos estar preocupados aí com a proteção das ondas. Isso é um tema que, academicamente, ele vem sendo discutido desde a década de 90, começa lá nos Estados Unidos, e depois se concretiza principalmente na Austrália e Nova Zelândia. Tanto é que eu tenho um primeiro conceito aí do que são os surf breaks, por um autor que traz que, em resumo, é a interação entre a costa, o ambiente marinho, e com foco na qualidade e na funcionalidade de cada onda que quebra naquele ambiente. É claro que, quando a gente fala de ecossistemas de surf, como a Save the Waves Coalition tem trouxe recentemente, a Mara nos apresentou aí de forma brilhante, a gente pensa, e o surf é onde que aparece dentro desses ecossistemas com ondas, né? Ele aparece como uma atividade, a priori, em primeiro momento, de recreação. Porém, a gente sabe que hoje o surf ele vai muito além disso. Hoje tem inúmeras pessoas que vivem profissionalmente do surf, tem inúmeras pessoas que praticam o surf por lazer, por hobby, por plena diversão, outros que levam como um estilo de vida, outros que levam até como um contato e uma conexão espiritual com a natureza e etc. Passando para o slide com uma pergunta: o que é uma reserva de surf? E aí a gente já tem, eu não vou entrar aqui
especificamente, mas na minha tese de doutorado, que a gente desenvolveu uma análise jurídica das reservas de surf e da sua governança, né, num contexto do ambiente, do sistema costeiro marinho, a gente desenvolveu um conceito com base no que tinha sido trabalhado até então pelo Save the Waves, pela Australian National Surf Reserves, que foi a pioneira aí, como a gente viu em outras apresentações. Mas, independentemente disso, a pergunta que eu deixo aqui para quem estuda o tema, para quem se interessa é: será que eu tenho necessidade de um nome específico para isso? O próprio Save the Waves ele vem aí trabalhando de forma mais ampla, não só o programa, Reservas Mundiais de Surf é somente um programa do Save the Waves, um dos braços da Save the Waves, mas ele também expandiu e acabou encaixando como eixo dos seus objetivos aí o programa de áreas de surf protegidas para fazer uma conexão com outros países do mundo e etc. Passando, quem são esses atores que atualmente trabalham aí na questão da proteção das ondas, dos surf breaks, dos ambientes com surf, independentemente se são ondas icônicas em ambientes inóspitos ou não, se são ondas de qualidade mundial ou de qualidade para uma simples recreação. Como o Dr. Fabrício mesmo mencionou na apresentação anterior, a gente não tem como definir que o surf é só aquele praticado por uma prancha pequena de 3 quilhas, etc. A gente tem diversos tipos de modalidades que se estendem. Pois bem, a gente tem na Austrália, em destaque, a Surfers Appreciate Natural Environment, que é uma associação, uma ONG super importante, porque ela é uma das que foram que foi protagonista na criação da primeira reserva mundial de surf no ano de 1973, em Bells Beach, naquele país. Nós também temos a Surfing Reserves, que antigamente era chamada, até pouco tempo atrás, era chamada de National Surfing Reserves, e ela que dá o pontapé inicial para o programa, para a ideia do programa que nós temos hoje, chamado Programa de Reservas Mundiais de Surf, da Save the Waves. Recentemente, essa muito recente, um pouco antes da conferência que aconteceu na Austrália, em que tivemos presentes eu, Mauro, Quito, outros brasileiros que moram lá na Austrália, a ONG Wave Changer, ela vem traçando alguns eixos ligados não só à proteção dos ambientes com surf, mas à indústria do surf, à sustentabilidade do esporte, e ela também surge aí como um dos destaques na Austrália. Passando aqui para a nossa América Latina, nós temos o Chile com dois atores super importantes, de papel importantíssimo em todo essa confecção de normas e de instrumentos de governança para a proteção de espaços com surf, sendo eles a Fundação Rompientes e a Fundação Punta Lobos. Em resumo, esses dois atores eles trabalharam para que Punta del Lobos se tornasse uma reserva mundial de surf e também trabalharam para que aquela área fosse comprada em razão de doações que eles angariaram e, consequentemente, eles acabaram utilizando de um instrumento legal, uma servidão legal, reconhecida pela lei chilena, para concretizar esse legal framework, todo esse quadro normativo. Mais recente ainda, a Fundação Rompientes, como a Mara disse há minutos atrás, ela introduziu um programa com o intuito de proteger as ondas dentro de uma área protegida chamada Pedra del Viento, lá no Chile, fazendo uma união entre a comunidade do surf,
em razão da importância, da qualidade extrema das ondas naquele lugar, com os pescadores, com a população tradicional daquele lugar, que depende daquele ambiente para a sua sobrevivência. Agora, nos Estados Unidos, nós temos dois dos atores mais atuantes em nível global, sem dúvida. A Save the Waves Coalition e a Surfrider Foundation são aqueles atores que mais vêm atuando no cenário de proteção de ambientes com surf. A Surfrider Foundation dispõe na sua página em documentos em que são abertos ao público de uma imensidão de casos de sucesso, de proteção de picos de surf breaks, de espaços dentro de cidades que estavam ali com quaisquer tipos de ameaças, que vale a pena dar uma analisada. A Save the Waves Coalition, ela apresenta 3 programas, como o Trent mostrou, o Reservas Mundiais de Surf, a Rede Mundial de Áreas Protegidas de Surf e o Surfonomics. E também tem inúmeros casos de sucesso e vem atuando no protagonismo da proteção dos espaços com surf. Na Nova Zelândia, a gente tem a Surf Break Protection Society. Essa organização também, até o ano de 2017, ela veio com uma atuação pública muito grande. Atualmente, no site, a gente não tem muitas informações, porém, em contato direto com eles, a gente sabe que tem bastante coisa acontecendo na Nova Zelândia. Um dos principais fatos que foram gerados em razão, encabeçados pela Surf Break Protection Society, foi a comunhão de surfistas para a proteção de diversos surf breaks na Nova Zelândia, que a Nova Zelândia tem vários, e eles chegaram, através dessa comunhão, a fazer uma pressão inicial e depois reuniões, contatos com o governo, até alterar a política nacional deles eu vou colocar entre aspas, porque nós temos aqui no Brasil, de gerenciamento costeiro. Em 2010, eles inseriram um dispositivo dentro dessa norma para proteção dos surf breaks. Bem direto e reto. A lei dispõe diretamente que os surf breaks de reconhecimento na Nova Zelândia devem estar protegidos sob a égide da Lei de Política Nacional, vou colocar entre aspas novamente, não é esse nome, de Gerenciamento Costeiro da Nova Zelândia. No Peru, nosso vizinho aqui, a gente tem o exemplo da Conservamos na Natureza e a Sociedade Peruana de Direito Ambiental. Eles também, na década de 90, como essas duas organizações não governamentais são compostas também por surfistas, viram que várias ondas peruanas estavam sob ameaça e se reuniram através de reuniões, através de estudos, etc., e conseguiram fazer uma pressão no governo peruano, conseguiram a ajuda da Marinha Peruana para estabelecer a primeira legislação de proteção de ondas do planeta. Na década no começo de 2000, e depois eles vieram a ter essa lei regulamentada por decreto um pouco mais de 10 anos posteriormente. Uma lei bem bacana, eles têm um sistema legal parecido com o nosso, porém enfrentam ali diversos problemas que também a gente acaba enfrentando. Como estar num país subdesenvolvido, uma pressão econômica sobre a costa tremenda e etc. Um dos atores aqui já foi falado pelo Fabrício, no Reino Unido, a Surfers Against Sewage. Essa associação, ela vem trabalhando, ela começou com foco na despoluição das águas marinhas no Reino Unido.
Quando eles entraram de cabeça nisso tudo, as águas estavam ali com uma qualidade, eu vou colocar uma porcentagem aqui bem rasa, de 20%, e eles saíram desse processo com uma vitória com a balneabilidade das praias de diversos picos que eles trabalharam no Reino Unido, de estar com uma balneabilidade de 93%. Hoje eles atuam na frente da poluição por plástico, até porque um dos projetos do Reino Unido diretamente é combater o lixo por plástico, e continuam ali fazendo esse link entre proteção das ondas e a sua respectiva balneabilidade. Avançando, a gente sai do Reino Unido e vem aqui... só mais um ponto. Por que eu coloquei a bandeira ali, com todo respeito a um símbolo nacional, mas do Brexit? Porque ficou aberto que várias das diretivas ambientais que o Surfers Against Sewage se inspirou para fazer as suas ações eram diretivas europeias. Agora, a gente não sabe como é que vai ficar daqui para frente, se eles terão que continuar com a pressão em cima do governo do Reino Unido para que essas novas diretivas sejam criadas, ou que eles possam trabalhar, mesmo que no plano infralegal, com as diretivas anteriores. Alguns autores, continuando aqui no Brasil, a gente tem a Aprender, que já foi muito falado, a nossa querida EcoSurf, mais uma rede de colaboração, que com muito orgulho eu faço parte como consultor, e aí a gente tem o programa de reservas de surf aí no forno. Passando para o nosso... indo para o final, da parte final da nossa apresentação, aqui eu tenho um resumo, como essa apresentação ela vai ficar disponível para todos, um resumo do que nós temos de ordenamento legal e de peças de governança, instrumentos de governança ao redor do planeta. A Austrália ela tem um reconhecimento legal desde Bells, com uma lei um pouco enfraquecida contra a sua efetividade, mas tem o reconhecimento legal, e outros estatutos jurídicos também. Na parte da governança já falamos dos atores. A Nova Zelândia com o New Zealand Coastal Policy Statement, de 2010, que eu também falei. O Peru com a chamada Lei de Preservação de las Ambientes Apropriadas la Prática Desportiva, de 2000, com o Decreto Supremo regulamentando em 2013. E a Save the Waves Coalition, assim como o Trent muito bem apresentou, com seus programas aí atuantes nesse segmento. Passando aí para o nosso próximo slide, muitos foram os problemas que foram apontados aqui. A gente acaba apontando mais alguns. Por que a gente protege ondas? Porque nós temos conflitos de múltiplos usos, com marinas, com piers, com quebra-mares, com aeroportos, com a urbanização, com a poluição, com o próprio acesso à praia e etc. Esse é um exemplo que o Save the Waves ainda está em campanha, interessante, que é de um resort que era de propriedade do ex-presidente americano, lá na Irlanda, em que ele, todo mundo sabe que ele era um ferrenho negacionista da questão das mudanças climáticas, e ele tinha esse resort na Irlanda, e com o avanço das águas, ele quis criar um breakwall, que é um portão, eu posso colocar um muro para contenção do avanço do mar e das ondas que nos dias de swell ocorriam ali. E pasmem, senhores e senhoras, o fundamento que a empresa do Trump usou para poder instalar esse muro foi exatamente a questão das mudanças climáticas. Estamos ameaçados no nosso resort porque é notório que as mudanças climáticas estão afetando o mundo inteiro. Um argumento totalmente contraditório, todos sabemos aí um pouco da opinião do ex-presidente. Os benefícios que nós podemos trazer também foi dito aqui por alguns, os surfonômicos, que vai trabalhar com a possibilidade de fomentar uma economia criativa, uma economia circular, o engajamento social na proteção do sistema costeiro marinho e da cultura local relacionada aí ao surf. E o Brasil, como exemplo, qual é o potencial que o Brasil tem
para instalar essas novas ferramentas de proteção, essas novas áreas de proteção. A gente fez uma pesquisa em 2016, eu, a minha orientadora, Solange Teles da Silva, e a Carolina Dutra, que apresentamos uma tabela, vou deixar à disposição também o link para vocês, e o fato negativo que nós encontramos foi que somente até então, aquele tempo, somente uma das associações que tinham relação com o surf, e bem indireta, porque era uma associação de kitesurf, lá no Nordeste, que tinha a participação, permitia a participação efetiva nas reuniões daquela unidade de conservação. Dispunha de um assento para uma associação de surf. Hoje nós temos aí, como exemplo, a Guarda do Embaú, como primeira reserva mundial de surf, e a Guarda do Embaú possui um assento efetivo no Conselho da Área de Preservação Ambiental da Baleia Franca no Sul. Isso, parabéns à Guarda, parabéns a todos os envolvidos, foi um grande feito, pois foi-se dado aí um pontapé inicial para que outras associações, para que outros atores ao redor do Brasil comecem a se interessar em buscar a participação em conselhos de unidades de conservação no país. Passando aqui sobre o potencial brasileiro, já foi dito também bastante, a gente traz algumas ondas, a Guarda do Embaú, a famosa e conhecida onda de regência, que foi vítima de um crime ambiental, de um acidente de barragens, muito longe dela, e até hoje a gente não sabe o quão os impactos negativos foram ali naquela área. A gente tem a praia, entre outros picos, Praia do Cepilho, Itamambuca, no litoral de São Paulo, com potencial imenso para se tornar uma reserva mundial e nacional de surf, entre outros. Dentro de outros esportes, a gente tem um Nordeste brasileiro, um Norte-Nordeste brasileiro com um potencial tremendo para áreas de kitesurf e esportes que dependem do vento, que ali muitos consideram como a Indonésia dos esportes que necessitam do vento. Passando para o potencial estadual e municipal, a gente tem aí alguns lugares específicos, como Guarujá, a Praia Branca, a própria Praia do Tombo, onde eu moro atualmente, a Prainha no Rio de Janeiro, Saquarema, Praia do Francês em Alagoas, entre outros diversos picos com potencial e características que atendem aqueles critérios, sendo eles os da Save the Waves, da National Surfing Reserves, ou mesmo aqueles que estão sendo criados aí pelo que o Chico vai falar, o Dr. Francisco vai falar na próxima apresentação. Pois bem, passando para o último slide, as considerações finais. A gente tem um foco na proteção dos surf breaks, ondas e seus respectivos ambientes, como um assunto muito novo. E o lado positivo disso é que há um campo de exploração imenso para a gente trabalhar. Há a necessidade de despertar dos tomadores de decisão, essa comunhão entre a sociedade civil organizada com os tomadores de decisão não governamentais ou governamentais, e, independentemente do reconhecimento legal, esses atores eles podem propagar ideias sobre a proteção desses ambientes, mesmo não tendo esse reconhecimento legal, eles podem ajudar e complementar a governança para a proteção do sistema costeiro marinho. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e a gente fica à disposição aí para as dúvidas, comentários. Aloha!